Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Europa e o espaço econômico dele. A gente vai falar como a Europa, o continente europeu, principalmente a Europa ocidental, ela se tornou o berço da industrialização. O que fez com que os países europeus saíssem na frente, criando as indústrias deles? E como isso depois foi se espalhar pelo resto do mundo, tá? A gente começa falando sobre que o processo de industrialização na Europa provocou mudanças muito grandes no continente, nos países do continente. Primeiro, porque os países deixaram de ser praticamente totalmente rurais para a maioria deles ser países apenas urbanos. Se você pegar, por exemplo, a Inglaterra, antes da Revolução Industrial, você tinha ali 20, 25% no máximo de população vivendo nas cidades e o resto no campo. Depois da industrialização, isso virou de 90 a 92% vivendo na cidade e apenas 8, 10% vivendo no campo. Então, a industrialização fez com que o espaço geográfico desses lugares, desses países, mudassem completamente. E a industrialização, como a gente conhece, ela começou na Inglaterra, no Reino Unido, que na época ainda era Inglaterra. A Inglaterra passou a ser Reino Unido lá por volta de 1800, e a Revolução Industrial começou um pouquinho antes, 1750, 1770, tá? Mas a gente vai chamar ela como Reino Unido já, tá? Por conta de quê? Por que a Inglaterra foi o primeiro na frente? Porque o que acontece? A Europa, deixa eu tentar abrir o mapa aqui para vocês, antes da gente começar aqui. A Europa, ela por muito tempo, ela foi cheia de conflitos, até hoje. Você tem alguns conflitos, mas muito menos. Por quê? Você tinha vários reis, vários príncipes, vários duques que não podiam piscar que já estavam querendo entrar em guerra. Brigavam por quase qualquer coisa. E, por muito tempo, os países europeus ficaram brigando. A Inglaterra, por ser uma ilha, ela ficava meio à parte dessa quantidade de brigas. Por quê? A Inglaterra, desde muito tempo, ela foi uma potência naval. Desde 1600, quando eles venceram a Espanha, eles eram a principal marinha do mundo. Então, alguém só conseguiria invadir a Inglaterra se fosse por mar. Mas invadir a Inglaterra por mar teria que passar pela marinha deles. Então, isso era mais complicado ainda. Então, por conta disso, a Inglaterra, ela ficou livre dessas invasões, dessas guerras. Enquanto França, Espanha, Áustria viviam brigando, batendo um no outro, a Inglaterra estava lá, no canto dela, livre desses embates aqui. Abri o mapa aqui a gente tem o mapa da Europa. Então, a Inglaterra, as ilhas britânicas são umas ilhas. Então, por conta desse isolamento geográfico, essas guerras não chegavam a afetar a Inglaterra. Então, você tinha uma estabilidade interna. Você não estava começando a construir um prédio lá e de repente vinha o exército francês e destruía tudo. Você não tinha isso. Então, você tinha essa estabilidade para a Inglaterra. Outra coisa importante que fez com que a Inglaterra se tornasse o primeiro país a se industrializar. Você tinha muito dinheiro acumulado, seja seja do comércio naval ou seja pela própria seja pelo comércio naval, seja pela própria riqueza tirada da terra. E
Outra coisa importante foi a mecanização do campo. Quando um cara chamado Jethro Tull, ele criou a semeadeira mecânica. Antes da semeadeira mecânica, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui no campo aqui, que tem um carrinho, você precisava de muita gente para tudo, para plantar, para colher, para tirar mato, tirar as ervas daninhas. Com a invenção da semeadeira mecânica, você não passou a precisar de gente para plantar, tanta gente para plantar. Então você já diminuía a quantidade de pessoas ali e, por consequência, você tinha mais gente indo para essas cidades trabalhar nessas fábricas que estavam começando a surgir lá. Então você tinha uma estabilidade interna, você tinha, por conta de ser um país sem guerra, você tinha essas inovações que estavam chegando ao campo e mão de obra abundante para essas fábricas. E o principal, o João acabou de chegar, o principal ponto que ajudou a Inglaterra a sair na frente foi a invenção do motor a vapor pelo James Watt, que foi a primeira vez que o ser humano inventou alguma coisa para movimentar algo que não usava nem a força dos próprios braços, nem de animais, como cavalos, bois, tá? Então, esses motores a vapor que ele inventou começaram a ser usados nas fábricas, principalmente fábrica de tiar, que foi a primeira grande indústria a se fortalecer, que era a fábrica de roupas, nos navios e locomotivas a vapor, tá? Aqui, vou voltar aqui. Só que eles ainda precisavam de matérias-primas para fazer essas máquinas girarem. Eles viram que só a madeira apenas não daria para eles movimentarem a indústria da forma como eles queriam, o que eles desejavam. Então, eles perceberam que eles tinham muitas, mas muitas reservas de carvão mineral, que é aquele carvão que a gente viu no mêstre passado lá, tá? Que é o carvão de pedra. E a Inglaterra, mas tinha, né? Tinha muito, mas muito carvão mineral. E por conta dessas grandes reservas de carvão mineral, as fábricas começaram a se instalar, a serem construídas em lugares próximos a essas minas de carvão. Por quê? Está mais fácil de pegar o carvão e colocar no forno, colocar nos motores para fazer as máquinas girarem. Então, as fábricas foram para lugares próximos a essas minas. Por consequência, os trabalhadores que precisavam trabalhar nas fábricas construíram suas casas, foram construindo os prédios próximos a esses lugares. Então, as cidades Ô, próximas. Rodrigo, onde é que tá? Oi? Diga, Matheus. Em que página que tá? Ou não tá no livro, não? É o volume 2, Matheus, do livro. Lá na página 2, capítulo 4. Tá? Que página? Página 2 do capítulo 4. Aham. Vamos lá. Onde eu estava? Aqui sim. Então, você teve as cidades próximas a essas minas e essas fábricas crescendo e também para levar o que era produzido nessas fábricas, nessa época, parafusos, roupas, para serem vendidas em outros lugares, o pessoal começou a construir estrada, construir porto, construir hidrovias, que é o quê? Você constrói lugares nos rios para que pudesse ser transportado através dos rios. E também as ferrovias, que agora, com as primeiras locomotivas a vapor, se poderia transportar
cargas maiores do que você colocar simplesmente em uma carroça e em cavalos, tá? Então você teve o crescimento das cidades e o crescimento da infraestrutura para transportar esses produtos feitos nas fábricas para serem vendidas ou em outros lugares do país ou até mesmo fora do país, tá bem? Aqui tem a marcação lá, para vocês grifarem lá, o primeiro parágrafo na página 4. Aqui para trás também, eu acho que eu deixei, eu tinha deixado aqui também, para vocês grifarem lá, o parágrafo da página 3 até a quinta linha, lá do primeiro parágrafo, e o último parágrafo inteiro também da página 3. Depois eu vou mandar essa apresentação de slide para vocês também, via PDF, tá bem? Vamos lá, vamos continuar aqui. A indústria inglesa ela começou a crescer bastante, e as cidades também. E a quantidade de pessoas que vinham do campo em busca de trabalho era grande. Então, a indústria começou a absorver essa quantidade de pessoas que estavam com a mecanização do campo, com o aumento da tecnologia nas fazendas, não precisando de tanta mais gente para cultivar. As indústrias pegaram esse pessoal. E com mão de obra abundante, muita gente para trabalhar, os donos das fábricas pagavam menos possível para esses trabalhadores. Por quê? Se o cara não quisesse trabalhar por aquele salário, você tinha muita gente na porta da fábrica esperando para ocupar o posto dele na linha de produção. Então, você tinha muita gente trabalhando. E essa industrialização, ela provocou muitas coisas. No primeiro momento, ela ficou restrita só à Inglaterra, ao Reino Unido. Depois, ela começou a se espalhar pelos Países Baixos, Holanda, pela Bélgica também, mais tarde na Alemanha e na França. E isso fez com que esses países europeus, que já tinham uma liderança no mundo por conta das colônias, aumentasse ainda mais sua força econômica e também política pelo planeta inteiro. Só que quais foram os problemas decorrentes dessa urbanização, dessa industrialização? Primeiro, você tinha um monte de chaminé jogando fumaça no ar pesado, pneumonia, tuberculose. Segundo, cidade cheia, naquela época não tinha sistema de esgoto ainda para tratar, joga esgoto no rio, ou tem piso nas ruas mesmo, tá? Então, poluição do solo e também dos rios. Então, as cidades estavam cada vez mais e mais poluídas. Aquele ambiente transmitia tantas doenças, deixava tantas pessoas doentes, que mesmo com os avanços que a medicina estava tendo, você tinha muita gente morrendo, ficando doente por conta das condições das cidades em si. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar quando a gente fala de revolução industrial é que no começo, o que acontecia? Como os salários eram baixos, às vezes o pai, a mãe não conseguiam sustentar a família de 6, 7 filhos. Então, as crianças mais velhas um pouquinho começavam a trabalhar nas fábricas. Tá? Matheus, quantos anos você tem? Matheus, Oi? quantos anos você tem? Eu tenho 14. 14 anos. É. Nessa época que, se você vivesse nessa época aqui na Inglaterra, você já era quase um gerente de linha de produção. Por quê? As crianças começavam a trabalhar com 6, 7 anos em fábrica. E os donos das fábricas preferiam contratar crianças, sabe por quê? Porque
era mais barato você pagar criança, porque criança, pô, em vez de eu contratar um adulto, o salário que eu vou pagar para um adulto, eu pago duas crianças. E como agora é fábrica, não precisa de tanto esforço assim para algumas funções. Se eu colocar um cara de 30 anos lá, ou uma criança de 8, 9 anos, ela vai conseguir fazer a mesma função. Então, muita criança começou a trabalhar nas fábricas, tá? Crianças, minas de carvão. Então, imagina a saúde dessas crianças respirando fumaça, umidade, poeira, tudo aquilo, tá? Então, às vezes as crianças chegavam à vida adulta já com doenças muito graves já, tá? Aqui a gente tem uma imagem aqui. Essas aqui, pessoal, é a imagem de uma fábrica de tecidos, tá? Aqui a gente tem os carretéis, tá? Isso aqui já é mais para frente um pouquinho, já é 1870, 1900 já, tá? Mas vocês verem o tamanho das crianças aqui trabalhando. Crianças de 8, 9 anos. Não é, a gente não pode nem falar que era comum, porque era natural, totalmente natural. Você entrar nas fábricas e ter 4, 5 adultos lá e 10 crianças trabalhando. Era uma forma de elas ajudarem na renda familiar, porque os salários dos pais eram tão baixos que não conseguiam sustentar somente o trabalho deles. Então, assim, a industrialização começou e continuou por toda a Europa. Nesse primeiro momento, saiu do Reino Unido para a Alemanha, para a França, para a Bélgica, para a Holanda. E nesses países que tinham mais facilidade de escoar a sua produção para fora, a indústria se desenvolveu muito mais rápido. A gente olha para a Inglaterra é uma ilha. Eles têm uma ligação muito forte com o mar. Sempre tiveram uma marinha com muitos navios para transportar os seus produtos, para vender eles para fora. A França, a Alemanha, as regiões que se industrializaram primeiro foram regiões, primeiro com reservas de carvão mineral, combustível para as fábricas e áreas onde você tinha como transportar essa produção que era produzida nas fábricas, que são através das hidrovias, como a hidrovia do Rio Sena, na França, a hidrovia do Rio Reno, lá na Alemanha, e o Rio Tamsa também na Europa. Então, esses países da Europa Ocidental, que é os países que eu marquei aqui, eles desenvolveram sua indústria primeiro por conta dessas reservas de carvão mineral e também a facilidade com que eles tinham para escoar, para vender seus produtos para outros lugares. Aí você pode colocar já para os Estados Unidos, para o Brasil, para outros lugares do mundo, tá? E essa ligação, principalmente no caso da Alemanha, aqui com o Mar do Norte e os outros com o Oceano Atlântico, foi fundamental para que as indústrias crescessem cada vez mais, vendendo para mais lugares diferentes. Ok. Agora que o livro de vocês ele começa a falar sobre país por país, a partir lá da página 5, ele começa a falar por país, os principais países, claro, sobre como foi a industrialização nesses lugares. Primeiro, ele fala do Reino Unido, né, que é Inglaterra. Hudson, quais países fazem parte do Reino Unido? Você lembra? Eu não sei, não. Lembra? Inglaterra, quem mais? Não sei. Inglaterra. Qual, João? Você lembra quais países fazem parte do Reino Unido?
João? Não. Não? Ah, então vamos aqui no mapa aqui. Reino Unido. A gente tem a Inglaterra, a gente tem o País de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia, tá? Esses são os países que fazem parte do Reino Unido. Então, quando a gente falar sobre a indústria no Reino Unido, a gente está falando da indústria de todo o território. Como vocês estão vendo aqui nesse mapinha do lado que eu coloquei para vocês aqui, as áreas industriais do Reino Unido. A gente tem aqui na legenda os principais tipos de indústrias do país, desde a aeroespacial, que fabrica aviões e satélites para fora, automobilística, alta tecnologia, carvão, eletrônica e por aí vai. O Reino Unido, hoje, atualmente, quais são os setores mais fortes da indústria dele? O petroquímico, que é a indústria ligada à extração e obtenção de produtos do petróleo, gasolina, querosene, plásticos, uma série de subprodutos do petróleo, o químico em si, produtos de limpeza, defensivos agrícolas, de higiene pessoal, e o mecânico, que vai desde motores de aviões, no Reino Unido que a gente tem uma das principais fabricantes de motores de avião, que é a Rolls-Royce, tá? Então, o Reino Unido se destaca nessas áreas. E as reservas de petróleo e gás natural do país fazem com que a sua indústria esteja sempre, e carvão mineral também, tenha sempre combustível para continuar seu crescimento. Mais recentemente, a gente teve lá na Escócia, na cidade de Edimburgo e Glasgow, o desenvolvimento da indústria de alta tecnologia, indústria de ponta, computadores, programas de computadores, aplicativos, tá? Centros tecnológicos voltados para alta tecnologia, tá? No Reino Unido também a gente tem uma indústria de alimentos muito ligada à pesca no Mar do Norte e no Oceano Atlântico. Não sei se vocês lembram, numa aula para trás a gente falou sobre a cultura europeia. Eu coloquei para vocês lá o prato mais típico da Inglaterra, que é o fish and chips, que é o peixe com batata frita. Por conta dessa ligação do país com o mar, com os alimentos vindos do mar. E como acontece em países mais desenvolvidos industrialmente, até no Brasil, até aqui no Brasil também é dessa forma, o setor de serviços e comércio, serviços, tudo que alguma pessoa vai fazer por você, desde linha telefônica, internet, até barbeiro, dentista, é o setor que mais tem importância, que mais tem força na economia do país, junto com o turismo também. O turismo na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales e também na Irlanda, primeiro, para os centros urbanos, você tem lugares muito antigos lá, castelos, e também para as paisagens naturais. Só Londres, por conta da pessoal que vai lá visitar o Palácio de Buckingham, onde está a Rainha Elizabeth lá, o Parlamento, o Big Ben, a London Eye, é uma das cidades mais visitadas do mundo. A gente tem noção de como o turismo ele é importante para o PIB do Reino Unido, tá? Como fonte de riquezas do país. A gente fala aqui, o livro traz para vocês aqui sobre a Alemanha. A Alemanha hoje, ela
é o país mais forte economicamente da Europa, é a maior economia do mundo, é uma das grandes potências comerciais junto com os Estados Unidos, com China, Japão. E o parque industrial alemão, as indústrias da Alemanha, é o mais diversificado da Europa, que vão desde o setor químico farmacêutico, a Bayer, que faz desde veneno para acabar com praga de soja, de milho, até comprimidos de enxaqueca, de analgésicos. Você tem um eletrônico de alta tecnologia, empresas que fazem desde softwares de computador até computadores mesmo. A Siemens se destaca produzindo geradores de energia elétrica, reatores para usinas nucleares. E o mecânico automobilístico, que a Alemanha, ela, embora seja um país pequeno, ela só fica atrás do Japão e dos Estados Unidos na produção de carros. Mais recentemente, até a China começou a passar também a Alemanha, mas em produção de carros. Lá você tem a Volkswagen, você tem a Mercedes-Benz, você tem a BMW, empresas ligadas ao setor automotivo que são muito importantes para a economia do país e também do mundo, tá? Aqui a gente tem a sede da Volkswagen lá em Colônia, onde a empresa cresceu aqui. E a gente tem aqui embaixo o Porto de Hamburgo, lá na Alemanha, que é a principal porta de entrada e saída de produtos do país, pelo Porto de Hamburgo. E junto com o Porto de Roterdã, que a gente vai ver daqui a pouco, que fica nos Países Baixos, é um dos portos mais movimentados de todo o continente europeu. A industrialização da Alemanha também aconteceu de forma rápida por conta da grande presença de carvão mineral no território do país. Foi muito importante, assim como o ferro também. Então, a Alemanha tinha recursos naturais para movimentar essa indústria deles. A gente pode falar também sobre a importância do setor agropecuário do país. Trigo, cevada, criação de gado, seja para carne ou seja para leite. É uma produção muito cheia de tecnologia, muito tecnológica, o que faz com que a produtividade desses lugares seja muito alta, dessa produção do país. E assim como no Reino Unido e em outros países, que a gente vai ver também, o setor de serviços e comércios representa a maior parte do PIB do país, de todas as riquezas geradas dentro do país. A gente lembra também a questão do turismo do país, por ser um país com belezas naturais também, no Mar do Norte ali, além das cidades em si, a beleza cultural, cidades como Berlim, Frankfurt, que o pessoal fala que é o centro financeiro da Europa, e Munique, recebem muitas pessoas todos os dias, ao longo dos anos. O livro traz para vocês também sobre a França. A França é um país que demorou um pouquinho para entrar na sua industrialização, se a gente comparar com a Inglaterra. Por conta até daquilo que eu falei no começo da aula, a França ela vivia brigando com os outros, né, enquanto a Inglaterra estava mais no cantinho dela lá, ainda lá desenvolver sua indústria, a França demorou um pouquinho para entrar na sua revolução industrial. Hoje, ela é uma das principais potências industriais do mundo. Você tem as regiões mais industrializadas lá próximo à capital Paris, ali em volta, como vocês podem ver aqui, essas manchas verdes aqui, tá? No mapinha aqui ao lado. Você tem áreas industriais na região da Alsácia e Lorena, que é uma região muito rica em carvão mineral, e também mais para o sul lá,
na região de Lyon, você tem uma indústria, principalmente química, muito forte ali naquela região. O país ele desenvolveu bastante sua indústria por conta do Plano Marshall. Vocês vão ouvir muito, já estão ouvindo, né, muito sobre esse Plano Marshall daqui para frente, porque tanto em geografia quanto em história também, porque foi quando, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída e os Estados Unidos, para ajudar esses países europeus, para dar apoio para eles não se juntarem a não caírem na influência da União Soviética e do socialismo, os Estados Unidos financiou a reconstrução desses países que estavam destruídos, principalmente a França, as indústrias desses países, e esse dinheiro foi usado para reconstruir estradas, construir portos, ferrovias, o investimento em educação também e na especialização da mão de obra, se especializar as pessoas, tá? No mercado de trabalho lá, se ter pessoas cada vez mais qualificadas para manter e fazer essa indústria francesa crescer, tá? O tempo tá acabando aqui, quando acabar, eu vou abrir outro link lá para a sala, tudo bem? Tá? Então, vamos lá. E a França, ela desde muito cedo, ela passou, muito cedo depois da Segunda Guerra Mundial, ela passou a integrar blocos econômicos